Bom dia, A paz. estamos aqui nesse sábado do Senhor abençoado. Hoje é dia 1º de março de 2025. Iniciamos mais um mês num período complicado, né, de festas profanas, onde nós pedimos a justiça de Deus e o acordar dos irmãos que ainda estão dormindo e achando que é só uma festinha. Mas deixamos isso para outra hora, porque agora é o momento de gravar a palavra. Mas eu gostaria de deixar aqui uma oração que, em nome de Jesus, as pessoas possam despertar, que o Senhor possa encontrar essas pessoas, assim como nos encontrou, porque de fato, como diz lá no Evangelho, no Novo Testamento, tem uma passagem que fala, acho que é de Paulo, que antes vocês eram, né, cegos como esses outros. E nós tivemos a graça, né, do Senhor nos alcançar. Então, não nos cabe condenar as pessoas, mas nos cabe alertar. Como muitos também nos alertaram, né? Então, deixa aqui essa oração. Então, a palavra de hoje é 1 Samuel, capítulo 17, que diz o seguinte: Os filisteus reuniram seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Azeca e Socó. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança era enorme, parecida com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7 quilos e 200 gramas. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver essa questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do Efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, o Eliabe, o mais velho, o Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era o filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa os seus irmãos no acampamento, esta porção de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos.
ao comandante deles: veja como vão os seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem. Seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel, estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou que ele trazia os cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos. Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel? Davi perguntou a eles e continuou: quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. Assim se fará o homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou para ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Respondeu Davi. Fiz apenas uma pergunta. Tipo, perguntar ofende, né? E ele se dirigiu a outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. Não se preocupe por causa desse filisteu, Davi disse ao rei. O seu servo irá lutar contra ele. E Saul já conhecia Davi, né? Lembra da harpa que ele tocava para Saul se acalmar? Então. E Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso me salvará das mãos desse filisteu. Por fim, Saul consentiu e disse: tá bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso me mexer, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida pegou seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho. Por que ele pegou 5 pedras?
porque o Golias não era o único gigante. Tinha mais 4 com ele. Na história conta isso. E com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi, e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Vem cá, e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens, berrava Golias. E Davi replicou, você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo, e enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-lhe com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: O Abner, de que família vem este rapaz? Eu juro pela minha vida que eu não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele. O rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando, após ter matado a Golias, Abner levou-o à presença de Saul com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me de quem você é filho, meu rapaz, Saul perguntou. E Davi respondeu, eu sou filho do seu servo Jessé, que mora em Belém. Essa é uma história muito conhecida de vitória, né? A luta de pequeno Davi ainda, com o grande Golias. E tem algumas lições, né, que nós aprendemos aqui, mas de outras vezes que nós lemos, eu cheguei a pontuar alguma coisa. Eu quero deixar claro que as nossas percepções são aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para o nosso momento, mas cada um precisa sentir, ler com calma, reler ou escutar novamente e ver o que o Espírito Santo toca a cada um. Tem uma chave aqui, licença, pode? Uhum. Porque ele Saul pergunta aqui, né, para o Abner, de quem que ele é filho? O Abner podia até não saber, mas Saul já sabia.
Por quê? Lá no capítulo 16, do versículo 17 em diante, quando ele precisa de um homem para tocar harpa para ele, né? Falam para ele, olha, um dos servos disse, conheça um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. E aí depois, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: vi-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Entendeu? Então ele já sabia que Davi era filho de Jessé. Por que ele pergunta de novo? Por que Davi tem que deixar muito claro de quem ele é filho, né? Então, eu vou estudar daqui e eu peço que vocês estudem daí, né? Que chave que tem nessa revelação, e aí a gente volta a conversar. Tem muitos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Como foi lembrado, no capítulo 16, foi dito que Saul conheceu Davi, mas antes disso, ele tinha perdido a unção e Deus deixou um espírito atormentado. Por essas e outras, o rei já não era mais tão são espiritualmente. Então, sim, ele era atormentado. Por essas e outras, os filisteus viravam e Golias bradava e ninguém enfrentava, porque estavam todos abaixo de Saul e não de Deus. Assim como o próprio Golias dizia, né? Não tem a palavra exata que ele bradou ali, a hora que ele sai, diz: vocês do exército de Saul, do grande Saul, e Davi, ao contrário, diz: você blasfemou sobre o exército de Deus. As diferenças são brutais entre honrar ao único que nos traz tudo e honrar homens que são falhos. Ainda mais esse que já tinha perdido a unção, porque Davi sabia que ele estava ungido e ele estava honrando. E o irmão dele também sabia. Todos os irmãos. E o irmão dele também afrontou Deus naquele momento. Sim. Sabendo que Davi era ungido, pega e fala... Eu conheço o seu coração maldoso. Só tem maldade. Não. É o espelho. Isso. Maldoso era ele, invejoso. Exato. Porque, né? E aí tem a parte de estudo também bíblico, que bem diz o Rodrigo Silva, né, nos seus estudos aprofundados e tal, porque Davi era o menor, o pequeno. Porque era mais novo, não? Era o mais novo, o pequeno. Por quê? Porque dentro das fileiras de exército só podiam servir homens fortes, corajosos, que tinham acima de 21 anos. E é isso que os censos que interminavelmente dizem, falam sobre os homens que podem guerrear acima de 21 anos. Ou seja, os múltiplos de 7 que a gente sempre deixa aqui. Idade de 7 anos, 14 e 21, que são os múltiplos de 7. Se os 3 mais velhos já serviam, o último, não o Eliabe, né, que é o mais velho, o último já tinha 21, vamos fazer essa conta, né? Depois dele, se a esposa de Jessé tinha um filho por ano, ou acabou, né, no processo da mulher de se recuperar e poder gestar novamente, o próximo, abaixo dele, se ele tinha 21 ou 22, teria 20, 21, 19, 18, 17, 16, e aí Davi 15, 14, 15 anos, ou seja, na média de 15 anos Davi tinha, né? Esse é um estudo que foi feito, não por nós, mas que
deu para se entender mais ou menos o porquê de que todo mundo olhava para ele e ele era pequeno, ele era o improvável. Mas Davi diz, seu servo já defendeu as ovelhas do seu pai inúmeras vezes. Ele não disse que matou um leão e um urso. Leões e ursos. E não pela força dele. E ele sempre honrou a Deus. O meu Deus me protegeu e aqui ele vai me dar a vitória. Então ele estava lutando por nome daquele que o deu, que deu os dons para ele, que deu a força para ele, que ele tinha a fé verdadeira, né? Então, essas são alguns pontos. Existem outros também, né? É um capítulo rico em ensinamentos, né? Sim. E a gente pode trazer para a atualidade, né? Porque dentre os primogênitos, muitos, assim como eu sou o mais velho e sempre fui cobrado de você é o mais velho e dentro de uma herança genética foi isso que foi ensinado ao meu pai, meu avô e assim por diante, então passaram para mim, a responsabilidade de tudo é sua. Mas se eu não tiver abaixo de Deus, honrando a Deus, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e sim replicar aquilo que os homens ensinaram. E o que saltou aos meus olhos, assim, a gente já leu essa história várias vezes, mas que algumas pessoas podem olhar para você e falar, o que pode sair de bom daí, né? De Belém, né? Porém, né? Assim como quando Jesus falou que era de Nazaré, né? Fala, o que pode vir de bom de Nazaré? Uhum. Porém, só você sabe os leões e os ursos que Deus já te ajudou a enfrentar. E só você sabe o momento que isso vai ser útil para a sua missão, porque era um treinamento, né? Então, a palavra de Deus e a intimidade que você tem com Ele tem que te bastar. O resto é resto, sabe? Quer dizer que você vai estar certo sempre? Não. Mas se permita errar, né? Porque são oportunidades de crescimento o tempo todo. Pecado é insistir no erro, tá? Mas você, sabe, lutando, sabe, aprendendo, querendo dar o seu melhor, né? Se permitindo ser treinável, sabe? Deixar o Senhor te corrigir, deixar o Senhor te ensinar, é o que tem de mais valioso. A gente leu em Provérbios, né? Ontem. Capítulo 1. Uhum. Se deixe ensinar. Como que se faz para ser sábio, né? Tá lá em Provérbios 1. Basta temer a Deus e seguir os seus ensinamentos. Uhum. Certo? Então acho que é isso. É isso. Então nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos neste sábado abençoado em que o Senhor nos pede para estarmos mais próximos dele do que os outros dias cheios de afazeres, né? E assim como Deus parou e olhou no sétimo dia a sua criação e disse, gostei, né? Vou ficar aqui e olhar. Nós estamos aqui olhando esse céu azul, né? A árvore cheia de flores, de jasmim, tudo verdinho, e a gente podendo estar aqui nesse silêncio, que a gente sabe que é meio que uma ilusão também, assim como Eclesiastes 12, né? Tudo é ilusão, mas
quando nós estamos com Deus, a paz dele reina. Jesus é a graça, né? Então nós agradecemos por essas oportunidades, né, de podermos testemunhar tudo aquilo que ele vem fazendo nas nossas vidas desde sempre, mas quanto mais nós nos aproximamos dele na palavra, mais nós sentimos a paz do Senhor nas nossas vidas em meio à guerra, porque a guerra não para, né? O inimigo não dorme, nem de madrugada, mas nosso Deus não descansa, mesmo no dia que ele diz que é para admirar, ele está trabalhando muito por nós e por honra e glória do nome dele, né? E assim, o que nos conforta é que não tem como ser forjado sem estar no campo de batalha. Só ficar na teoria não rola. Não rola. Né? E como a gente é faca na caveira, né? Selva, caveira sempre. Então é isso aí. Fiquem com Deus e quando o Papai do Céu ordenar, a gente está de volta, Amém. né? Até mais.